paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria estar trazendo uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele fala a respeito de fé. A palavra de Deus diz assim em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Louvado seja Deus. Essa palavra, o apóstolo Tiago diz que para aqueles que não têm sabedoria, que peça a Deus sabedoria, que Deus ele dá a todos liberalmente e não lança rosto, não faz acepção, não faz diferença. Deus dá a todos a quem pede sabedoria. E para que precisamos de sabedoria? Precisamos de sabedoria para tomarmos boas decisões, para nos tornarmos sábios, maduros, diante de escolhas que a vida nos faz, A vida sempre nos lança decisões a serem tomadas, escolhas a serem tomadas, e nós precisamos sempre escolher com sabedoria, tomar decisões com sabedoria. É muito importante ter sabedoria. Lá em Provérbios, no capítulo 4, o rei Davi, ele dá algumas instruções para Salomão, e dentre as instruções que Davi dá para Salomão, ele diz: Salomão, a sabedoria é a coisa principal. Davi era rei e ele estava instruindo o seu filho que iria sucedê-lo, que no caso Salomão iria ser o próximo rei após Davi. E Davi ele podia ter dado instruções do tipo que a guerra, estratégias de guerra era a coisa principal, ter estratégia na defesa, ter estratégia no ataque era a coisa principal. Talvez qualquer outra coisa Davi poderia ter instruído para Salomão, mas ele disse: Salomão, a sabedoria é a coisa principal. E como nós conhecemos, Salomão foi o homem mais sábio, porque ele soube ouvir o conselho do seu pai. E Salomão também tem uma parte da Bíblia que diz que ele teve a oportunidade de falar com o próprio Deus, o que dá a sabedoria. E Deus perguntou para Salomão: o que tu queres? Pede que eu te dou. E Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas Salomão ele pede sabedoria, porque havia escutado o conselho do seu pai quando disse que a sabedoria era a coisa principal. E Salomão pediu essa sabedoria, Deus o concedeu sabedoria. Certamente Salomão tomou muitas decisões boas, conseguiu um bom reinado, um grande reinado. Salomão também é conhecido como um dos homens mais prósperos que já existiu nessa terra. Tudo isso provavelmente por conta de ter sido um homem sábio. Então Tiago ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Deus dá liberalmente. Mas o versículo seguinte diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que só fica de um lado para o outro, que só fica de uma parte para a outra e não sai do lugar. Quem duvida não avança. O apóstolo Tiago nos ensina a pedir sabedoria a Deus, e ele diz: peça com fé, porque Deus vai te dar sabedoria. E a partir do momento que nós passamos a ter sabedoria, a sermos um pouco mais sábios, porque Deus concede essa sabedoria, nós conseguimos tomar boas decisões, nós conseguimos ser pessoas mais maduras, que não tomam decisão errada, que tomam o mínimo de decisão errada possível, na verdade, decisões do dia a dia, decisões do cotidiano, decisões se eu entro nessa confusão, se eu entro nessa contenda ou não, decisões do tipo, eu prefiro ficar na paz, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro não entrar nessa batalha, eu prefiro não fazer essa coisa, eu prefiro não aceitar essa proposta, eu prefiro escolher do jeito certo, eu prefiro escolher com sabedoria, eu prefiro escolher conforme o Senhor me abençoa para que eu escolha, conforme o Senhor me direciona para escolher, e assim eu estarei escolhendo com sabedoria. E outra coisa é a fé. A fé é o fundamento que nos faz com que a gente adquire a sabedoria da parte de Deus, porque o Tiago ele diz: peça a Deus. E como é que a gente pede? Em oração, com fé, com comunhão com Deus, com conexão com Deus, porque é Deus quem dá a sabedoria. Então, para pedir essa sabedoria também precisa ter passos
de fé. E o contrário da fé é a dúvida. E o apóstolo diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que não sai do canto, que não sai do lugar, que não avança, que não progride. Então não tenha dúvida, meu irmão, tenha fé em Deus, tenha fé no que Deus pode fazer pela tua vida e peça sabedoria a Deus sempre que você precisar, sempre que você necessitar. Peça sabedoria a Deus com fé, porque Deus há de te abençoar com sabedoria e muito mais por consequência de você se tornar sábio. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal e que Deus te abençoe.